Boa tarde, turma. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula, tá? Do módulo 2. Então, a gente vai falar sobre o que? As revoluções industriais, tá? Qual que foi a importância e as transformações que essas revoluções fizeram para a humanidade, tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos estudar as 4 revoluções industriais, tá? Nós vamos fazer o que? Uma linha do tempo aí, falando de a característica de cada uma, né? Os principais eventos, qual foi as consequências que trouxeram para a nossa sociedade, tá? Então vamos lá. A primeira revolução industrial, né, ela foi o quê? Foi um período caracterizado por um grande desenvolvimento tecnológico iniciado na Europa e que posteriormente espalhou-se pelo mundo, provocando inúmeras profundas transformações econômicas e sociais. Por quê, gente? Vamos voltar um pouco, tá? Que transformações econômicas e sociais foram essas? Primeiro, o modo de produção. Tudo antigamente era o que? Artesanal, né? Era muito devagar, era muito demorado. As famílias, né? Tinham o que? Oficinas para fazerem o que? Um móvel, exemplo, né? Então, com a Revolução Industrial, foi o que? Máquinas foram inventadas. Então, a economia, ela mudou também, né? A gente vai ver aí a doutrina capitalista, né, ela começou o quê? A se firmar por causa da Revolução Industrial. E qual foram essas transformações sociais? Gente, começou a surgir aí duas novas classes, né? A proletariado e a burguesia, né? Então, essas foram o quê? As transformações econômicas e sociais. A primeira Revolução Industrial, ela começou no século XVIII, por volta na segunda metade, né, desse século, mais ou menos por 1760, marcando a transição de um sistema feudal para o sistema capitalista. Então vamos lembrar que o feudalismo ele estava o que? Já em alguns lugares da Europa já tinha terminado, então estava naquele processo de o quê? De transformação, tá? Então o sistema capitalista ele já estava o quê? Se firmando, né? Já tinha surgido o capitalismo comercial com o mercantilismo, né? Com as grandes navegações, e o capitalismo, né? Industrial, ele estava se firmando aí, tá? E essa primeira revolução industrial, ela foi até quando, tá? Mais ou menos na primeira metade do século XIX, em 1850. Tá? Então, esse aí foi o período da primeira Revolução Industrial. Então, qual foi o país de origem? A Inglaterra. A matéria-prima, carvão, a fonte de energia, a força da água. Para o que? Era a força da água que movimentava, tá? Grande parte do que? Das fábricas. E também servia de o que? De transporte de matéria-prima e de o produto já finalizado, tá? Então a maioria das fábricas ficavam perto de quê? De rios, tá? E a indústria que se caracterizou nessa época foi o quê? A indústria têxtil, tá? Então vamos lá. Características dessa revolução industrial, da primeira revolução. O surgimento de uma classe social no território inglês, que eu falei para vocês, a burguesia. A burguesia ela começou a ganhar um status muito grande aí, tá? Por causa do quê? Das revoluções burguesas que estavam acontecendo no século XVIII, lá na Inglaterra, tá? Outra coisa também, a Inglaterra possuía o quê? Acesso marítimo. A Inglaterra é uma ilha. Então, ela, já de muito tempo, né, desde a época das grandes navegações, ela já possuía esse acesso marítimo aí. Então, para ela foi muito mais fácil. Acúmulo de capital, né, que a própria burguesia, né, ela conseguiu, e também o próprio governo, né, inglês, ele conseguiu acumular. Então, ele tinha dinheiro para o quê? Para fazer essa revolução. Recursos naturais que tinha abundância, que era o carvão, era o que movia toda
Essa primeira revolução industrial aí. As políticas econômicas liberais que começaram a surgir e se firmaram nessa época, né? A política dos cercamentos. O que é a política dos cercamentos, né? Nessa época, aí eu já vou falar também da questão do êxodo rural, houve um êxodo rural muito grande. As pessoas o quê? Precisavam de trabalho, né? A maior parte das pessoas trabalhavam onde? No campo, né? Era uma sociedade totalmente rural, mas com o surgimento da primeira revolução industrial, as pessoas o quê? Foram para as cidades. As cidades começaram o quê? Criaram um boom muito grande aí, né? Então houve o que? A política do cercamento. Então a política do cercamento era o quê? Para também a matéria-prima, que era a lã, para a indústria têxtil, tá? Mão de obra abundante que existia na época, a fonte de energia que era a água, que eu já tinha falado para vocês, e a questão das novas relações de trabalho, né? Que começa com o quê? Com o salário e a divisão do trabalho, tá? Então, duas coisas novas que não existiam, né? O salário e a divisão do trabalho, tá? Então, vamos lá. Aí um dos principais inventos na época, né, a máquina de fiar e a máquina de tear, a locomotiva a vapor, né, que fazia era o transporte da época para matéria-prima e mercado consumidor. Também as máquinas a vapor, a gente pode ver aqui que eram as máquinas de dentro das indústrias, tá? Vamos lá. E qual foi a consequência da primeira revolução industrial, tá? Então, a primeira revolução industrial ela provocou intensas transformações no sistema produtivo. Nós vimos, porque tudo era o que? Artesanal e foi o que? Para manufatura. Surgiram as indústrias e um modo de transformação, que eu acabei de falar isso aí para vocês, tá? Houve um aumento da mão de obra e a questão do desvalorização da mão de obra, porque se trabalhava muito, algumas empresas, né? Algumas indústrias, as pessoas trabalhavam 18 horas por dia e ganhava-se pouco. Então, mulheres trabalhavam, velhos trabalhavam, crianças pequenas, né? A partir de 4, 5 anos, trabalhavam nas indústrias também, né? E era quase um trabalho escravo. E as relações de trabalho, né? Igual eu falei também sobre a burguesia e o proletariado. Duas classes que começam a surgir aí, né? Os trabalhadores começam a exercer funções específicas. Antigamente, né? Não tinha isso aí no artesanato. Agora, o trabalhador somente exerce isso, o outro trabalhador somente exerce aquilo, tá? E a questão dos salários baixos e as cargas, né, horárias muito altos, né, que eu também já tinha comentado. Então, a primeira revolução industrial, ela gerou isso daí para a sociedade, tá? Aí a gente vem para onde? Para a segunda revolução industrial. Ela foi totalmente diferente da primeira. Ela iniciou-se o quê? Já no século XIX, entre 1850 a 1870. E ela teve o fim dela, né, na Segunda Guerra Mundial, tá? Os países. Agora, a Inglaterra não é o país pioneiro nisso daí, né? Porque se espalhou para o mundo todo. Então, a gente tem Estados Unidos, França, a Rússia, o Japão e a Alemanha, tá? A matéria-prima também não é o carvão, houve uma substituição, que foi o aço, tá? A fonte de energia também, que é a eletricidade e petróleo. O petróleo ele foi descoberto, né? Ali bem no comecinho do século XX nos Estados Unidos. Então, viu-se que o carvão já não era necessário, o carvão já estava em falta, né, no mercado. Então, houve uma substituição do que? Do petróleo. E a eletricidade, primeiro, ela começou a ser usada onde? Nas fábricas. Depois começou a ser usada nas residências, no comércio, na rua. Então, foi uma coisa que gradativamente, que também mudou o que? A sociedade como um todo. Vamos lá. Quais são as principais características da segunda revolução industrial? Forte desenvolvimento tecnológico. Gente, vamos lembrar que
nós já estávamos, quando ela começou, estávamos o quê? Na idade já moderna, né? Onde os grandes, os inventos já tinham se concretizado, a ciência, né? A razão, ela era o forte da época, e já estávamos o quê? No século XX, onde também a tecnologia ela estava ganhando cada vez mais força. Então, o desenvolvimento tecnológico ele começou o quê? Avançar aí. Então, nas indústrias, né? Indústria elétrica, né? Com a descoberta da eletricidade, transporte, a indústria farmacêutica, metalúrgica, química. Então, a ciência ela deu um salto muito grande com a segunda revolução industrial, tá? A população urbana passa a ser mais do que a rural, lógico, né? Aí agora há um boom muito grande no processo de urbanização, tá? E a utilização, né, do gás e do petróleo como combustíveis e fonte de geração de energia. Igual eu falei para vocês, né? Foi descoberto petróleo que substituiu o carvão, tá? Os eventos, né, os principais eventos na segunda revolução industrial, né, o aço, né, que substituiu aí a matéria-prima, né. Então o aço ele pôde o que fazer que construísse ponte, máquinas, né, edifícios, trilhos, né, para as ferrovias, ferramentas mais avançadas, né, etc. Né, o surgimento de novos meios de transporte, né, a ampliação das redes ferroviárias, a invenção do automóvel, que a gente vai ver mais para frente, né, e o avião, que foram primordiais para a segunda revolução industrial e para a gente hoje é muito importante, né? A medicina, né? O surgimento de novos remédios, né? Antibiótico, vacinas, doenças que foram descobertas, né? Na época, técnicas de cirurgia, então um salto enorme, né? E o motor a combustão, raio-x, o cinema, automóvel, lâmpada elétrica, então várias coisas foram o quê, né? Algumas coisas foram descobertas, outras foram o quê? Somente aprimoradas na segunda revolução industrial, tá? Então vamos lá. Alguns desses principais inventos aí, né? O rádio, avião, locomotiva, né? Que a gente já tinha comentado nas características aí. Vamos lá. Qual a relação que a segunda revolução industrial tem com o imperialismo? Vamos lá, gente. A gente viu que a segunda revolução industrial ela começou lá no século XIX. No final do século XIX, né, as grandes potências da Europa, junto com os Estados Unidos, eles fizeram o quê? O acordo do Tratado de Berlim, que dividia o quê? A África, né, fez a partilha da África e parte da Ásia. Para o quê? Para se estender as colônias, para retirar o quê? Matéria-prima e ter mercado consumidor. Então o imperialismo ele corresponde a quê? Ações medidas tomadas por países, que esses países da Europa e dos Estados Unidos, para expandir seus territórios, né? Para colonizar, por meio da dominação de outros territórios. Né? Então essa dominação ela pode ser de ordem cultural, política e econômica. Então a gente viu que hoje em dia muitos países da África, né, fala-se o que? Francês, português, holandês, né? Alguns da Bélgica. Por quê? Por causa dessa colonização. E esse imperialismo ele foi importantíssimo na época da segunda revolução industrial. Por causa do quê? De matéria-prima. Né? Que eles precisavam dessa matéria-prima porque estava bombando na Europa, nos Estados Unidos, a segunda revolução industrial. Então, outra coisa também, eles precisavam do que? Mercado consumidor, tá? Vamos lá, e as consequências da segunda revolução industrial? Relações entre os empregados e empregadores, concentração de capital. Então, o que acontece? A relação entre empresários e empregados, né? Ela ficou muito mais forte, né? Da gente a burguesia e o proletariado aí, né? Mudou só de nome, empregados e empregadores, mas continua difícil essas relações. Concentração de capital, né?
Essa, essa a segunda revolução industrial, né, ela ficou muito conhecida, né, como o capitalismo financeiro, onde as pessoas que concentravam muito nas bolsas de valores, né? A gente viu até a crise de 29, uma das causas, né, da crise de 29 é o que? Essa concentração de capital. Estava acontecendo nos Estados Unidos, né? Aquele boom, todo mundo querendo investir, até que teve o que? A crise, né, na chamada Quinta-feira Negra, né? As pessoas foram dormir ricas e acordaram pobres, né? Houve a desvalorização da mão de obra, com certeza, né? Isso a gente está vendo aí desde a primeira Revolução Industrial. A substituição do ferro pelo aço, né? O aço muito melhor. O processo de urbanização, né? Que houve o quê? O inchaço urbano e a favelização. Então, muitas pessoas não tinham condições de ter uma casa. Começou o quê? As favelas, né? As periferias surgirem nas cidades, né, crescendo de uma forma desordenada. Com isso, tem o desemprego, né, e aumento da pobreza e da violência. Né? Então, nada anormal até agora. Tá? Então, vamos lá. A terceira revolução industrial, também conhecida como a Revolução Técnico-Científica. Ela começou a ser iniciada no século XX, no período já da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente ali década de 60, década de 70, tá? Compreende o momento de maior avanço tecnológico, tá, do mundo, tá? Que passou a abranger não só o sistema produtivo, mas também voltou-se para o campo científico, transformando as relações sociais e o dia a dia da sociedade. Gente, vamos imaginar o seguinte. Essa revolução, ela começou o quê? Pós Segunda Guerra Mundial. O que estava acontecendo no mundo pós Segunda Guerra Mundial? A Guerra Fria. Dois países aí, Estados Unidos e ex-União Soviética, né? Países que estavam brigando, né, por poder no mundo. Então existia o quê? O capitalismo e o socialismo. Então teve a guerra de ideias, a guerra de armamentos, né, e a guerra tecnológica, né? Então todo nesse período aí, né, a ciência ela ganhou um espaço muito grande, porque os dois países queriam o quê? Ser melhor do que o outro. Então a terceira revolução industrial, ela é conhecida por revolução técnico-científica por causa disso aí, né? O campo científico, né, ele cresceu bastante, tá? E quais são os dois países que se destacaram na terceira revolução industrial? Né? O Japão, que ele começou esse processo da terceira revolução industrial, e os Estados Unidos, tá? Vamos lá. Quais são as características básicas? Indústrias de alta tecnologia, totalmente diferente que a gente já tinha visto da segunda e da primeira revolução industrial, tá? O que é essa alta tecnologia? A genética, a robótica, informática, telecomunicações, eletrônica. Então, coisas diferentes do que a gente tinha visto na segunda revolução, tá? A mão de obra qualificada. Olha só, agora as coisas mudam de figura. Porque para você mexer com a informática, tá? Um robô, você tem que saber, você precisa estudar. Não adianta. Igual na primeira e na segunda revolução, a mão de obra, ela não era qualificada. Agora é uma exigência você saber, tá? Vamos lá. Elevou-se os lucros também, lógico, né? Na medida que houve diminuição dos gastos da produção. Então, o que estava acontecendo, tá? Com essa alta tecnologia, né? Muitas pessoas foram substituídas. Houve um índice de desemprego muito grande. Então, uma fábrica que tinha 50 pessoas, agora foi implantada essa tecnologia, né,
50% dos empregados foram o quê? Embora, 25%. Então, o que acontece? O robô vai fazer o trabalho o quê? Do homem. Então, a mão de obra qualificada, tá? Que seria para fazer manutenção, saber manusear, é que vai levar vantagem. Então, o empregado, o empresário, ele vai sair ganhando com isso, porque ele vai produzir muito mais, porque ele tem um robô ali, né? E vai ter diminuição no gasto. Ele vai precisar pagar o quê? 50 empregados. Ele vai precisar pagar só o quê? 25, tá? E a manufatura é o tempo que se leva para chegar até o produto final. Então, até também o tempo, tá? De você fabricar um determinado produto, ele diminuiu também. Então, isso foi bem para quem? Para o empregado. Desculpa, para o empregador. Para o trabalhador, não, tá? Vamos lá. Uma outra característica importantíssima que surgiu nessa terceira revolução industrial são chamados tecnopolos. O que são esses tecnopolos, tá? São centros, institutos, empresas, universidades, escolas técnicas, tá? Aonde existe o quê? Atividade de pesquisa e desenvolvimento. Isso aí foi uma característica muito grande e até hoje em vários lugares do mundo. Então, um exemplo de um tecnopolo muito conhecido no mundo aí, todo mundo conhece o Vale do Silício dos Estados Unidos, aonde está o quê? A maior concentração de empresas ligadas nesse ramo aí de informática, telecomunicações, robótica. Então, a Microsoft, a Apple, a Hitachi, a Sony, o Google estão concentrados ali. Então, muitas empresas ligadas a esse ramo investiram nesses centros de pesquisas aí, e ali é onde estão o quê? A mão de obra muito qualificado. Aqui no Brasil nós temos tecnopolos. A gente tem aqui no Brasil o mais conhecido aqui é o da Unicamp. Então o Japão tem, né? Os países da Europa tem também os tecnopolos dele, onde eles desenvolvem o que? Toda essa tecnologia, tá? Então aqui nesse slide mostra os maiores tecnopolos do mundo. Então a gente vê aqui, né, o Brasil, ele tem, né, o tecnopolo dele. Então o Vale do Silício tem uma concentração aqui, né? A Europa tem 2 tecnopolos importantíssimos, né? Os Estados Unidos tem 3, né? O Vale do Silício é o mais conhecido. E a gente tem aqui também no Japão esse tecnopolo. Aqui, gente, eu peguei a foto aqui do Vale do Silício. Essa daqui, se vocês quiserem ver melhor, vai lá no Google que mostra para vocês onde estão localizados, né, e quais são essas empresas de tecnologia lá no Vale do Silício, tá? Então, vamos continuar. Uma outra característica também da terceira revolução industrial são as indústrias maquiladoras. Essas indústrias maquinadoras, qual é o objetivo delas, tá? É o que? Baratear o custo total de um bem. Como? Tá? As indústrias maquiladoras não é considerada a fabricante original, tá? De qualquer produto. Ela serve simplesmente, ela é intermediária, ela monta. Então, as indústrias maquiladoras começaram a surgir nos estados, ali na fronteira entre os Estados Unidos e o México, né? Então, por quê? Fabricar um produto estava ficando muito caro ali nos Estados Unidos. Então, ali no México, a mão de obra é mais barata. Tem a questão da legislação trabalhista, que ela não ela é muito flexível, os salários são mais baixos, então tem todas esses agravantes. Então, o que acontece? Lá nos Estados Unidos, eles fabricam a peça, vamos dar um exemplo de um computador. Então, eles fazem todas as peças do computador.
Eles mandam essas peças prontas para uma indústria maquiladora. O que vai chegar nessa indústria? Eles vão montar todo o computador e vão mandar de volta o quê? Para os Estados Unidos. Então é assim que funcionam essas indústrias maquiladoras. Aqui a gente tem o México, né, que é muito conhecido. A gente tem também o Paraguai, né, nessas indústrias maquiladoras. Então eu coloquei aqui uma listagem mais ou menos como que é o trabalho dessas indústrias aí, né? Ali os elétricos eles montam, né? Ferramentas e produtos químicos eles montam e fazem reparação, alimentos eles fazem o preparo, empacotamento, enlatamento, né? Isso tudo aí são algumas características dessas indústrias maquiladoras, tá? Então eu coloquei aí, tá? De como que nesse desenho como é que é uma indústria maquiladora e onde elas estão concentradas. Eu coloquei ali no México, tá? Quais são as vantagens, tá, para um país que tem a indústria maquiladora e outra que faz esse processo aí, né? O país que também que se beneficia por esse processo, tá? Então, vamos lá. Algumas características que beneficiam a transferência da parte do processo produtivo de países industrializados periféricos são: primeiro, regras ambientais menos rígidas, baixa carga tarifária, baixo custo da mão de obra e de energia elétrica e flexibilidade e menos despesas de contratação e demissão funcionária. Ou é o que eu tinha falado antes. Então, assim, para os Estados Unidos isso é uma beleza, né? Eles não precisam se preocupar com isso aqui. Quem precisa se preocupar é com o quê? Onde está concentrada a indústria maquiladora. E quais são as desvantagens? Por depender diretamente da economia do país de destino, que no caso é os Estados Unidos, os territórios que sediam essas empresas, né, maquiladoras, se tornam mais suscetíveis ao impacto da economia externa. Então vamos imaginar o seguinte: se os Estados Unidos tiver uma crise econômica muito grande, né, as empresas maquiladoras vão o quê? Muitas delas vão fechar. Então vão fechar ou vão ter o quê? Uma demissão em massa. Então isso é muito ruim para quem? Para o país que tem esse tipo de indústria, porque eles dependem totalmente do que? Da economia do país, né? Que beneficiam eles, né? E o país aqui, dois países aqui que eu coloquei, né? É o México e o Paraguai. Existem outros países do mundo, né? Também a China faz muito isso, tá? É um país também que tem indústrias maquiladoras, tá? Vamos lá. Os principais inventos da terceira revolução industrial: computadores, software, aprimoramento da internet, né? Chips e outros produtos eletrônicos, telefonia móvel, foguete de longo alcance, né? O homem foi à lua, né? Utilização da energia atômica para fins pacíficos e não pacíficos, né? Desenvolvimento da biotecnologia, que cada vez está maior aí, e criação de robôs, né? O robô hoje não está só nas indústrias, também está já em uso doméstico, né? Vamos lá. Aí, né, o trem-bala, que surgiu lá no comecinho da década de no final da década de 70, começo da década de 80 no Japão, né? A gente vê aqui o notebook, né, e o tablet e a questão dos satélites, né, das antenas aí. E quais foram as consequências dessa terceira revolução industrial aí, né? Produção em menos tempo, em maior escala, né? A gente falou isso aí, por causa da substituição da máquina pelo homem, a globalização na década de 90, né? Tudo ficou muito mais fácil, mas acessível para todo mundo. Problemas ambientais, né? Que a poluição começou assim de uma forma bem absurda, né? Somente a partir de 1972, né, que foi feita a primeira conferência, né, a conferência de Estocolmo, que o homem resolveu pensar que estava poluindo o planeta, né? E existe o protocolo de Kyoto que foi criado,
e 2 países que não querem assinar, que são os 2 países que mais poluem o meio ambiente, que é a China e os Estados Unidos, né? A desvalorização da mão de obra, porque precisamos de mão de obra qualificada e hoje a gente sabe que nem todo mundo tem acesso ao estudo, né? O desemprego por causa da desvalorização da mão de obra, o excesso também de obra barata, principalmente nos países periféricos. Aumento do número de empregos informais, né? Porque não se consegue estudar, né? Então vão fazendo outras coisas, chamados de empregos informais. Hoje muito comum, principalmente em países periféricos. Crescimento cada vez mais acelerado da economia, né? Por causa do capitalismo que está muito forte aí. Fontes de energia alternativa, principalmente assim a partir de 1973, com a crise do petróleo, né? A gente viu na aula de fontes de energia que vários países do mundo, inclusive o Brasil, começou o quê? A buscar alternativas de fontes de energia mais limpas, né? Então hoje muitas empresas utilizam o quê? Fontes de energia alternativas, né? E tem selo para isso. Consolidação do capitalismo financeiro, né, que está forte aí. Aumento das multinacionais também foi uma característica muito grande aí, né? As matrizes nos países de alta tecnologia, dos países ricos, e as indústrias multinacionais em países de periferia. Não confundindo multinacionais com indústrias, não confundir as indústrias multinacionais das empresas com as indústrias maquiladoras, tá? As maquiladoras, elas montam, as multinacionais não, elas fabricam, elas montam, elas fazem todo o processo, mas o lucro, a maior parte do lucro vai para onde? Para a matriz, que é o país sede, tá? Investimentos em pesquisa, porque a gente está na revolução técnico-científica, tá? E para a gente terminar, a 4ª Revolução Industrial. Ué, professora, 4ª Revolução Industrial? Sim. A 4ª Revolução Industrial ela também é chamada de Indústria 4.0 Mundial. A gente está vivendo essa 4ª Revolução Industrial? Não. Ela é já é o começo de uma nova revolução? Não. Tá? A gente vai entender o porquê, tá? Ela é o que? A transição dos avanços tecnológicos vivenciados na 3ª fase para os novos sistemas relacionados para a revolução digital. Então, assim, a maior parte dos países hoje do mundo, a gente está ainda na 3ª Revolução Industrial, tá? O que está acontecendo é aos poucos uma chamada Revolução Digital. Tá? A gente vai ver que são pouquíssimos países ainda. Para um dia a gente chegar à 4ª Revolução Industrial, vai demorar bastante ainda, tá? Então vamos lá. Contudo, a 4ª Revolução Industrial não é considerada uma extensão da 3ª, tá? Ela não é, gente, tá? Considerando que sua velocidade, seu alcance, seus impactos são totalmente diferentes, tá? Então, gente, o que acontece? Ela ainda é um embrião, tá? Ela ainda tá ali, tá? Então ela ainda não é uma extensão da 3ª, tá? Vamos lá. Porque isso, gente, acontece aos poucos. Vamos lá. Quais são as características dessa 4ª Revolução Industrial, tá? Automação total das fábricas por meio do sistema ciberfísico, marcado pela introdução da nanotecnologia, neurotecnologia, inteligência artificial, robôs, impressão em 3D, biotecnologia, etc. Então, ele fala ali, ó, automação total das fábricas. Então, o que é? É o ser humano não trabalhar mais nas fábricas. Eles vão ser substituídos por sistema o quê? Cyberfísico. Aí, vamos imaginar, não sei se vocês viram, aquele filme o novo filme do Exterminador do Futuro, que tem o Gênese, né? O Gênese é um programa que foi criado para fazer substituição. É como se fosse aquilo,
tá? Então, é automação total. O homem não vai mais precisar o quê? Ir trabalhar. Esse sistema cyberfixo vai fazer isso para ele. Lógico que vai precisar de alguém para fazer aquilo, tá? Mas quem vai fazer são eles, né? A máquina, né? Então, isso ainda, gente, é uma coisa que não é que não seja impossível, tá? Pra gente agora, mas daqui a muitos anos isso vai acontecer, tá? Vamos lá. Vivenciada em que países, tá? Que já está acontecendo isso daqui, né? Noruega, Finlândia, Estados Unidos, Holanda, Israel e Singapura. São países, tá? Eles estão na quarta revolução industrial? Não, ainda não estão, não. Tá? Totalmente. Mas eles já são países que já têm o quê? Fábricas que têm o quê? Essas características aqui, tá? De sistema cyberfísico, tá? Então são países que estão começando a fazer essa substituição, tá? Então lembrando que nós estamos ainda no quê? Na terceira revolução industrial, tá? Então vamos lá. E por hoje a gente termina o quê? A nossa aula de as revoluções industriais, tá? Então vou postar exercício para vocês a respeito, tá? Continue estudando, tá? E continue na quarentena.